Olá a todos, muito obrigado por ter você comigo aqui novamente, seja bem-vindo mais uma vez a mais um vídeo inédito aqui nesse canal, espero que todos estejam bem, é um prazer enorme ter você aqui comigo mais uma vez. Bom pessoal, hoje eu gostaria de comentar sobre O Exorcista 2, O Herege, filme de 1977 dirigido por John Boorman. É uma sequência direta do filme original, já publiquei aqui uma análise sobre o original clássico do Friedkin e pretendo trazer análise sobre outros filmes também da franquia O Exorcista. Hoje eu pretendo falar sobre O Exorcista 2 e futuramente num próximo vídeo talvez comentar sobre O Exorcista 3. Mas assim pessoal, O Exorcista 2, ele pra mim é um dos piores filmes de terror da história do cinema, facilmente. Não só a pior sequência da história, mas um dos piores filmes de terror. Um filme grotesco, tá? Em todos os sentidos. E claro que eu tenho que colocar em jogo aqui a história, né, de pré-produção, história dos bastidores, né, porque é curioso a gente ver o porquê que o Exorcista 2 deu tão errado, tá? Desde o início é um projeto que já estava fadado ao fracasso. O diretor desse filme, John Boorman, ele até teve a oportunidade inicialmente de dirigir o filme original, porém ele não quis, tá? O John Boorman não quis se envolver com o Exorcista, né? Até que a gente sabe que o Friedkin ficou responsável então pela direção do filme e o resto é história. Mas o John Boorman, ele odiava o Exorcista do Friedkin, tá? Talvez muitos não saibam disso, mas o John Boorman, além dele odiar o filme do Friedkin, ele também odiava o Friedkin, tá? Ele não gostava do Friedkin, tá? Ele dizia que o filme do Friedkin era grotesco. Ele dizia que o filme tinha uma estrutura grotesca, era um filme sádico, exploratório, que desrespeitava a Igreja Católica, né, que banalizava, né, o exorcismo em si, o conceito de exorcismo, e aí ele acaba aceitando dirigir esse projeto com a intenção então de criar uma antítese. Então o Exorcista 2 foi concebido para ser uma antítese do filme original, pois, como eu falei, muitos não sabem disso, mas o John Boorman ele odiava o Exorcista. E para mim a decisão mais errada foi justamente essa, de colocar um diretor, de colocar uma pessoa que não gostava do Friedkin, não gostava de O Exorcista, colocar esse tipo de pessoa para dirigir, né, essa sequência. E é estranho, porque o Exorcista 2, ele promove então a noção de uma sequência, mas ao mesmo tempo é um projeto criado para rivalizar, né, com o filme do Friedkin. E aí você já tem a disputa pessoal do diretor, tá? Ele queria criar um filme com uma estrutura totalmente diferente, e aí claro que haveria um tratamento do roteiro diferente, né, um tratamento então da narrativa totalmente diferente ao filme anterior. Os executivos da Warner então viam esse projeto como uma oportunidade de poder lucrar, capitalizar em cima do sucesso comercial do filme anterior. E o Exorcista, o título, a marca O Exorcista era forte demais para poder justificar esse tipo de projeto. E aí os executivos da Warner viam uma oportunidade nesse projeto, né, de arrecadar dinheiro. Então foi inicialmente pensado então para ser um projeto caça-níquel com orçamento de 3 milhões basicamente, né? Só que aí o John Boorman pediu muito dinheiro, né, um alto orçamento para poder então fazer um filme que competisse direto com o sucesso de O Exorcista. E aí é o seguinte, se qualquer pessoa envolvida nessa produção estivesse agindo de boa fé, eles perceberiam que não teria como de forma nenhuma emular o filme original, tá? Não teria como criar algo à altura, porque o filme original tinha sido um grande clássico absoluto, né? E aí o que eles fariam? Eles pelo menos tentariam chamar um diretor, né, que apreciasse O Exorcista, o filme do Friedkin, para poder então criar um roteiro barato, né? Um projeto de 3 milhões, né, mais ou menos, e tentar entregar no mínimo uma experiência parecida com a do filme original, né, tentar criar algo que pelo menos, né, desperte uma curiosidade, né, um interesse naquela pessoa que foi aos cinemas, né, e curtiu o filme original, gostou do filme original. Aqui não, aqui você tem algo totalmente diferente, você tem um projeto com um orçamento maior, né, do que o filme anterior, só que entrega algo extremamente ruim. Bom, e aí na concepção do diretor, o John Boorman, ele pretendia entregar um filme tão bom, que fosse tão bom quanto O Exorcista, né? Ou seja, ele queria criar então uma antítese do filme original.
Vou falar pra vocês, eu não consigo encontrar uma justificativa, tá, coerente para a existência desse projeto, não consigo encontrar uma linha de argumentação coerente que possa justificar esse filme. É uma sequência totalmente sem base, tá? Porque não tem base. Se tivesse uma base, pelo menos um livro, né, aí a gente poderia até levar para consideração, né, como é o caso de O Exorcista 3, que é baseado no livro Legião. Mas O Exorcista 2, tipo assim, não tem base nenhuma. É uma sequência direta que nenhum fã do filme original pediu, tá? Porque aqui não é só fazer uma sequência. Não estamos falando da sequência de qualquer filme. Aqui estamos falando de uma sequência do que para muitos é o maior filme de terror da história do cinema. Regan, interpretada por Linda Blair, vai para uma terapia experimental, enquanto isso o padre Peter Lamont, interpretado por Richard Burton, é escolhido por seus superiores para investigar a morte do padre Mary, interpretado por Max von Sydow, que morreu durante o exorcismo da jovem Regan. O padre Peter Lamont encontra Regan sob os cuidados psiquiátricos da Dra. Tuskin, interpretada por Louise Fletcher, e, ao hipnotizar Regan, ele descobre então que Mary havia exorcizado o mesmo demônio de um menino na África. Em busca de respostas, o padre Lamont viaja para a África para encontrar esse menino. Dois pontos principais que para mim foram fundamentais para o fracasso desse projeto é o seguinte. Primeiro, como eu falei, é uma sequência que ninguém pediu, nenhum fã do filme original, do grande clássico do Friedkin, estava preparado ou tinha pedido por uma sequência, por uma continuação, até porque em nenhum momento o filme original abre portas para uma continuação. Não, você tem uma história bem compactada, uma história bem estruturada, tá? Onde tudo é muito bem esclarecido para o espectador. Não havia necessidade de criar uma continuação. E aí o que acontece? O segundo ponto, né, é o seguinte: como que você promove o retorno, né, uma sequência, como que você promove uma continuação do que, como eu falei, para muitos é o maior filme de terror da história do cinema, um grande clássico, um filme que marcou época, tá, uma produção que já tem um pouquinho mais de 50 anos e até hoje é bastante cultuada, né, tem um impacto cultural gigantesco, tá? Então, como que você faz para emular esse primeiro filme? É impossível emular o filme original. Qualquer pessoa envolvida na produção, os executivos da Warner e os produtores sabiam disso. E aí eu posso pegar como um exemplo, um pequeno exemplo, tá, de comparação de O Exorcista e O Exorcista 2, o Herege, que é o seguinte: a introdução do filme. Se você pega a introdução de O Exorcista do Friedkin, você percebe que aquela cena inicial introdutória, aquele prólogo, né, no Iraque, né, ele é repleto, né, de símbolos, né, que exigem com que o espectador assista o filme mais de uma vez para ele poder entender, fazer certas conexões e poder entender o que o diretor quer passar. É um consenso, né, que essa cena inicial, essa cena introdutória de O Exorcista, ela é maravilhosa, tá? Ela é fantástica, tá? Porque você pode puxar ela pro final do filme, você poder conectar essa história, tá? E é o seguinte, quando você analisa a cena introdutória de O Exorcista 2, você facilmente pode deslocar ela para um programa de humor que faz sátiras de filme de terror, porque a cena é extremamente ridícula, tá? Uma cena extremamente sem sentido, sem pé, sem cabeça, que inclusive utiliza efeitos visuais extremamente datados, que não funcionam, e efeitos místicos que são grotescos. E aí, enquanto o prólogo, a cena introdutória inicial do filme original de O Exorcista do Friedkin é marcante, né, é icônica, aqui você tem uma cena introdutória em O Exorcista 2, o Herege, que acaba gerando o efeito contrário, do que é proposto. Por exemplo, se propõe medo, te propõe tensão, acaba, na verdade, fazendo você dar gargalhadas, né? Então é um filme que ele pede, né, a cada cena dele, a cada momento ele pede para ser ridicularizado. Um outro ponto também é a montagem desse filme, que é ridícula, tá? A montagem e a edição do filme é péssima. Se você isola cena por cena, você vai percebendo que essas cenas não fazem sentido nenhum, tá? Então, tipo assim, a montagem é horrível e talvez a única coisa que a gente possa aproveitar nesse filme é a trilha sonora, a trilha do Ennio Morricone, né, que é um grande maestro, tá, um grande compositor. Infelizmente parece que ele não sabia onde estava se metendo, né, ao assinar com esse projeto. Você pega uma grande trilha que ele construiu, mas aplicando as cenas que são mostradas em O Exorcista 2, o Herege, tipo assim, é muito difícil de digerir, tá? Infelizmente.
A Linda Blair, aqui nesse filme, né, ela fez várias exigências, né, com os produtores, né, com o diretor, que ela não queria usar maquiagem. E isso acabou resultando, né, no efeito de várias cenas grotescas, né, de várias cenas que são lamentáveis, inclusive, tá? Os efeitos visuais, não só por serem datados, mas além de serem datados, os efeitos visuais conseguem ser horríveis, conseguem ser muito ruins, tá? Num projeto que, como eu falei, tem um orçamento maior do que o orçamento do filme original. Então aqui no mínimo você espera a qualidade, né? O que o filme te entrega é um show de efeitos visuais horríveis, tá entendendo? Que, como eu falei, acabam ridicularizando o próprio filme. E infelizmente esse é um ponto baixo nas carreiras tanto do Max von Sydow quanto do Richard Burton. Com certeza o papel deles aqui em O Exorcista 2: O Herege é um dos piores da carreira deles, tá? Foram muito mal aproveitados aqui nesse filme também. E aí, aqui nesse filme você não sabe se a intenção do John Borman é ridicularizar o clássico do Friedkin ou se ele realmente leva a sério, se realmente faz sentido para ele as ideias abordadas aqui no filme. De qualquer forma, o John Borman, ele vai criando algumas argumentações, ele vai criando uma bolha para dizer que o filme é bom, que o filme é um clássico incompreendido, né, que o filme era sofisticado demais para o seu tempo, né? E aí ele vai criando essa bolha. Inclusive o Martin Scorsese, que é um grande cineasta, um dos mais respeitados na indústria, é fã de O Exorcista 2: O Herege, então talvez ele possa usar isso também como uma argumentação para justificar que esse filme é bom. Bom, eu acho bastante absurdo, tá? As decisões aqui, né? Tipo assim, é um filme que desde o início estava fadado ao fracasso. Bom, e aí o Exorcista 2: O Herege acabou registrando um dos piores marketing boca a boca, né, da história dos Estados Unidos, pois ele teve um bom resultado na primeira semana, né, nas vendas de bilhetes, né, claro que foi alavancado pelo sucesso do filme antecessor, né, do filme anterior, mas o filme acabou sofrendo uma queda enorme, sendo então considerado um desastre financeiro na época. Bom, eu fecho o Exorcista 2 com a nota 1. É um filme que pra mim é um desrespeito total com a obra original, um filme pra mim completamente detestável e descartável inclusive. Vou fechando a análise por aqui, esse seria meu comentário. Muito obrigado a todos pela paciência e pela atenção. Se gostou, por favor, deixe seu like, comente sua opinião abaixo. Eu vou ficando por aqui. Por hoje é isso, muito obrigado a todos e até mais.